eu gostaria de falar com os irmãos essa manhã sobre a missão de evangelizar. E para esse fim, eu peço que os irmãos abram comigo, por favor, o Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós estaremos lendo o capítulo 10 de Mateus, do verso 1 ao verso 15. Nesse texto, nós estaremos destacando as pessoas que Deus chama para a evangelização, as oportunidades que Ele nos dá para a evangelização, a mensagem que nós portamos e devemos comunicar a respeito do trabalho da evangelização. Nós teremos aqui também algumas advertências de Jesus quanto à evangelização. O texto de Mateus, capítulo 10, verso 1 ao verso 15, diz assim: Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre os vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela cidade, ou daquela casa, ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. O Evangelho de Mateus é um evangelho que tem uma organização muito interessante. Na primeira parte do Evangelho de Mateus, capítulo 1 ao capítulo 4, nós temos um fundo histórico que mostra a origem divina de Jesus. A genealogia de Jesus, o nascimento de Jesus, o precursor do ministério de Jesus, o batismo de Jesus e também a tentação em que Jesus foi submetido. Tudo provando historicamente a origem divina de Jesus. A partir desse momento, capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, nós temos o chamado, o conhecido Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças, em que Jesus chama para perto de si os seus discípulos que ele acabara de chamar, e então passa a instruí-los com respeito à lei, como a lei estava sendo interpretada por Jesus de maneira correta. Ele instrui os seus discípulos nessa lei. É uma aula teórica. Os discípulos naquele momento tinham apenas que ouvirem aquilo que Jesus estava comunicando. Mas a partir do capítulo 8 ao capítulo 9, nós temos uma outra etapa da relação de Jesus com os seus discípulos. É quando Jesus demonstra com a sua vida como aqueles princípios que ele havia acabado de ensinar se aplicavam na prática. Então eles haviam ouvido, agora eles precisavam ver como se colocava na prática aquele discurso que Jesus havia feito. Na terceira etapa da relação de Jesus com os seus discípulos, começa no capítulo 10 de Mateus. Eles tinham ouvido e tinham visto, agora eles precisavam fazer.
Então, do capítulo 10 ao capítulo 20 de Mateus, o que Jesus vai fazer? Jesus vai sair com seus discípulos, e eles então são expostos a experiências a respeito das quais eles já haviam ouvido e também visto em Jesus. Então, o capítulo 10 começa dizendo: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. O mesmo sinal, as mesmas exposições que nós enxergamos no ministério de Jesus, agora são vistos no ministério dos discípulos, porque eles estavam debaixo da autoridade de Jesus, como representantes direto dele. E é nesse sentido então que eles saem para, como diz o verso 1, expulsar os demônios, exercer autoridade sobre os espíritos imundos, e também para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Eles saem acompanhados com estes sinais. E o texto começa no verso 2, expondo para nós quem são então as pessoas que Deus chama para a evangelização. Essa é a primeira questão que eu gostaria de destacar aos irmãos. Nós temos aqui uma lista de 12 homens. Eles são identificados pela palavra apóstolo, que é a primeira menção no Evangelho de Mateus para esses enviados. Eles são chamados de apóstolos, porque foram enviados diretamente por Jesus. Nós temos na lista, primeiramente, 4 pescadores, homens simples, considerados ignorantes na época. E Jesus então chama esses homens. Nós temos na sequência, verso 3, Filipe, aquele a respeito de quem demonstrou, na escritura, na narrativa de João, aquela ansiedade. Jesus estava falando tanto a respeito do Pai, e ele num certo momento disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus, perplexo então, respondeu: como dizes tu, mostra-nos o Pai, e isso nos basta? Quem vê a mim, vê o Pai. E ele termina dizendo: crê pelo menos por causa das mesmas obras. Filipe era aquele discípulo um pouco ansioso, e ele está aqui no meio do grupo dos apóstolos. Bartolomeu não se tem muita informação a respeito dele. João vai identificá-lo como Natanael, aquele que ironicamente disse, pode vir. Filipe havia dito para Natanael: olha, eu encontrei aquele a respeito de quem os profetas haviam indicado, Jesus, o Nazareno, o Cristo. E ele então disse: pode vir alguma coisa boa lá da Galileia. A magnitude do ministério do Messias na cabeça de Bartolomeu era algo que não poderia ser imediatamente associado com uma região tão simples, tão pobre. No entanto, ele está aqui entre os apóstolos. Tomé, um tanto receoso, está aqui também. Mateus, o publicano, coletor de impostos, que muitas vezes nós vemos Jesus sendo questionado porque ele estava no meio de publicanos. E no grupo dos apóstolos havia um publicano chamado pelo próprio Jesus. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote, um esquerdista partidário, estava ali no meio dos apóstolos, e Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus. Veja a composição desse grupo. E foi justamente esse grupo que Jesus chamou para a tarefa da evangelização. Pessoas simples, pessoas complicadas, as distâncias culturais, filosóficas, socioeconômicas entre eles eram distâncias muito grandes. No entanto, eles haviam sido chamados por Jesus e viveram em unidade diante desse propósito por causa do chamado de Jesus. Não há distinção. Não há distinção daqueles homens quanto diante do chamado de Jesus para nós. Não que nós podemos nos equiparar com o ministério dos apóstolos, de maneira alguma, mas é que Deus chama pessoas sem aqueles protocolos da religiosidade judaica. Esperava-se que esses homens pudessem ser homens muito sábios, mas na verdade eles não eram esses homens tão sábios assim. Certa vez, Pedro, no seu discurso, no seu testemunho a respeito de Jesus, eles perguntaram para si mesmos: não era esse aquele pescador que estava andando com Jesus? Ignorante, inculto, iletrado. E ele estava ali cheio de sabedoria, porque quem dá essa capacidade é o Senhor.
essa capacidade para evangelizar, para comunicar as verdades a respeito do reino de Deus, não vem de nós mesmos, vem do Senhor. E a disposição que nós vemos desses homens que deixaram tudo para seguirem Jesus, é a mesma disposição que precisa haver no nosso coração. O Senhor nos chama para a evangelização, e nós precisamos, à semelhança desses homens, independente da nossa cultura, independente da nossa diferença, das nossas diferentes classificações socioeconômicas, indiferentemente da nossa constituição acadêmica, dos nossos títulos, se nós ouvirmos o chamado do Senhor, nós precisamos obedecer o chamado do Senhor e nos colocarmos à disposição para a evangelização. Esses homens são homens simples, assim como todos nós. Segundo, o texto também nos fala sobre as oportunidades da evangelização. O verso 3, Jesus deu uma instrução, dizendo que eles não deveriam tomar rumo aos gentios e nem entrar em cidade de samaritanos. Essa era uma questão estratégica e temporal de Jesus. Estratégica porque, segundo a promessa, a salvação viria entre os gentios primeiramente. Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16 diz que ele não se envergonhava do evangelho, porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. A consideração de Jesus aqui era uma consideração profética. Não que Jesus estava excluindo do plano redentivo os gentios, porque nós vamos ver depois no ministério de Jesus e também em outros textos das Escrituras, que esse ministério iniciado entre os judeus, ali da região da Galileia, ele se expande para o meio dos gentios. O próprio apóstolo Paulo fora levantado por Deus, chamado por Jesus para exercer o ministério entre os gentios. Jesus não está aqui excluindo os gentios no plano de redenção. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, capítulo 3, verso 28 de Gálatas, diz que não pode haver judeu e grego, escravo ou liberto, nem mesmo homem e mulher, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. As Escrituras consideram que a salvação ela se estende não apenas para os judeus, mas também para os gentios. Essa era uma questão estratégica, que nós encontramos coincidência em Atos capítulo 1, verso 8, quando diz que os discípulos deveriam descer para Jerusalém e esperassem então o derramamento do poder do Espírito Santo sobre eles, a fim de testemunharem as grandezas de Deus. É o que o Pedro vai dizer mais à frente. Era uma questão estratégica, começando de Jerusalém até os confins do mundo. E isso reserva para nós um princípio muito importante. Nessa semana eu vi uma frase que foi destacada pela nossa missionária, Mônica Mesquita, que trabalha com a PMT em São Paulo. O reverendo Ronaldo Lidório, ele estava dando um curso nessa semana em São Paulo, e ela destacou uma frase e colocou no Facebook, e eu dei uma repercussão a essa frase atribuída a ele, dizendo que a igreja que sai para o outro lado da rua é a igreja que sai para o outro lado do mundo. E de fato, se nós não formos capazes de demonstrarmos compromisso nas pequenas coisas, certamente é porque nós ainda não estamos preparados para compromissos maiores. Se nós não somos capazes de administrar o pouco, então o muito para nós será realmente muito, a ponto de nós não conseguirmos administrar. E o desafio que nós temos como igreja não é ignorar o aspecto da missão transcultural numa perspectiva mais distante da nossa realidade político-geográfica, mas é de sermos fiéis naquilo que o Senhor tem nos concedido. Onde nós estamos é o lugar para onde o Senhor nos designou a testemunharmos o Evangelho do Senhor Jesus. E hoje de manhã nós, entre aspas, sairemos para o outro lado da rua, e queira Deus, na sua graça, permitir que cresçamos também numa perspectiva transcultural. Os discípulos então são instruídos quanto a uma estratégia oportuna e também temporal de pregar o Evangelho. Em terceiro lugar, verso 7, nós temos aqui uma referência quanto à mensagem da evangelização.
Diz o verso 7 que eles deveriam pregar que está próximo o reino dos céus. Essa é uma mensagem redentiva e também de esperança, que traz uma expectativa de redenção e traz também uma esperança viva aos corações. No ano passado eu estava conversando com um missionário e ele estava me dizendo quais as estratégias que ele estaria utilizando lá na África. Ele estava saindo para a África e ele começou a expor como era essa estratégia de cordas. E aí ele falou de que você sobe, que você desce, que você joga a corda não sei para quem, e foi falando e foi expondo, e foi realmente fantástico aquele trabalho envolvendo cordas. E eu atentamente fiquei ouvindo até o momento que eu não identifiquei como o evangelho seria proclamado. E eu perguntei para ele: muito bom, muito legal esse trabalho, mas como através disso você vai comunicar o evangelho? Como através disso Jesus será exposto no lugar para onde você está indo? Aí ele ficou um pouco assustado, e eu percebi que ele havia se preparado muito para algumas coisas realmente interessantes, mas para aquilo que era o essencial, que era a proclamação do reino de Deus, o evangelho de Jesus, ele não estava muito preparado. E eu fiquei estarrecido com o fato de um missionário sair do Brasil com a sua família, com todas as despesas, com todas as implicações de adaptação numa outra cultura, sem ter claramente uma estratégia tangível, clara, quanto à proclamação do evangelho. Os discípulos, eles foram chamados por Jesus, eles receberam de Jesus, num segundo momento, uma instrução quanto à estratégia e oportunidade desse trabalho, e agora eles são instruídos quanto à mensagem que eles deveriam proclamar: é o reino de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque no momento da evangelização podemos ser distraídos por discussões a respeito dos escândalos da igreja, por discussões com respeito às políticas que estão sendo praticadas pelos nossos representantes no Brasil. Podemos nos distrair nessa saída evangelística, discutindo a respeito de futebol, discutindo sobre muitas coisas, sendo que o principal motivo de nós estarmos ali é de falarmos a respeito de Jesus. E Jesus aqui dá uma instrução para os discípulos que é a mesma mensagem que nós encontramos no ministério de João Batista e que nós encontramos no início do ministério também de Jesus. E agora esta responsabilidade é colocada também sobre os discípulos. Eles deveriam pregar que está próximo o reino de Deus, e isso envolve arrependimento. Sem arrependimento não há conversões genuínas. Nós sairemos hoje não apenas para distribuirmos o cada dia, mas oportunamente também falarmos a respeito de Jesus e chamarmos as pessoas a viverem uma vida de arrependimento diante do Senhor. Em quarto lugar, nós temos aqui agora os sinais deste ministério. Diz o verso 8: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Veja a ordem: primeiro eles são instruídos quanto à mensagem, depois quanto aos sinais que darão validade, que darão credibilidade àquela mensagem, e não o contrário. Nós pregamos o evangelho e os sinais seguem a pregação do evangelho, porque o que nós vemos hoje em dia são pessoas realizando supostamente sinais para que através dos sinais possam crer em Jesus, quando na verdade quem segue quem aqui são os sinais e não a pregação do evangelho. A pregação do evangelho, o anúncio a respeito de Jesus Cristo é o principal motivo, e é ele que deve nortear todas as estratégias, todos os planejamentos que envolvam a evangelização, e não a expectativa em sinais. Os sinais têm o propósito aqui de afirmar que aquela mensagem naqueles dias era realmente uma mensagem verdadeira e que se podia colocar confiança nela. Esse era, portanto, o principal motivo desses sinais, e esses sinais acompanharam os discípulos. Lendo depois, parte desses sinais acompanharam os discípulos naqueles dias, e depois da ressurreição de Jesus, nós vemos esses sinais acompanhando os apóstolos também. Apóstolo Pedro
e o apóstolo Paulo principalmente. Nós temos até aqui as pessoas que Deus chama para a evangelização, pessoas como eu, como você. Nós temos aqui a estratégia que Jesus nos dá para a evangelização, estrategicamente e temporalmente, começando em Jerusalém até os confins da terra, começando entre os judeus até os confins da terra. Da mesma forma, temos a responsabilidade de começar a evangelizar pessoas onde nós estamos. Depois, Deus, na sua graça, se for essa a sua vontade, nos enviará para outros lugares. Eu fico muito receoso quando alguém chega a mim dizendo: pastor, eu gostaria muito de sair para o projeto Sem Fronteiras. Na hora eu fico procurando qual o testemunho que a pessoa tem aqui em Goiânia, dentro da nossa comunidade, sobre evangelização. Porque se não evangeliza aqui, se não dá provas de evangelização aqui, se não demonstra paixão pela evangelização aqui, amor por aqueles que estão perdidos aqui, como poderá demonstrar numa realidade onde as dificuldades são maiores? E Jesus dá estrategicamente aqui a instrução quanto à oportunidade de evangelização. Em terceiro lugar, eles são instruídos quanto aos sinais que haveriam de acompanhar o seu ministério. E por fim, verso 9 ao verso 15, nós temos algumas advertências de Jesus quanto à evangelização. E a primeira advertência está no verso 9 ao verso 11, quando ele diz assim: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Primeira instrução, primeira advertência que Jesus dá aqui aos discípulos diz respeito ao desapego às coisas materiais. Não que nós temos que abandonar as nossas responsabilidades profissionais, mas é que nós devemos nos desapegar de um excessivo apego quanto às questões materiais, até o momento em que estas coisas nos seduzem mais do que a nossa missão. Nós devemos então perceber a necessidade de desapego. Eles não deveriam levar absolutamente nada que pudesse servir de peso excessivo para as suas necessidades. Lucas capítulo 22, verso 37, nos diz que depois que Jesus enviou os discípulos e eles retornaram, Jesus perguntou a eles: quando vos enviou, faltou-vos alguma coisa? Nada, disseram eles. O princípio que está escondido nessa instrução de Jesus é que eles deveriam confiar na providência que haveria de vir dele mesmo. No final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, quando ele designa aqueles discípulos para a tarefa de fazer discípulos, ele encerra sua fala dizendo: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é uma tarefa que ninguém deve fazer confiado em si mesmo, ou confiado na sua estrutura familiar, pessoal, financeira. Essa é uma tarefa que só pode ser realizada debaixo da dependência do Senhor Jesus. É Ele quem conduz os nossos passos, é Ele quem nos guia, e é Ele quem providencia tudo para as nossas necessidades. Nesse sentido, o que diz Mateus capítulo 6, a parte de todas aquelas ansiedades que são típicas dos gentios, porque não confiam em Deus, é que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então nós saímos para a evangelização não confiados em nós mesmos ou naquilo que temos para oferecer, mas confiados sobretudo naquele que nos enviou. Esse é o princípio que Jesus dá, é a primeira advertência que ele dá aos discípulos. A segunda advertência que ele dá aos seus discípulos está no verso 12 ao verso 14. Nem todos haverão de crer. É a advertência que ele dá. Verso 12 diz: ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Verso 14: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela cidade, daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. A segunda advertência que Jesus dá aos discípulos aqui é que nem todos vão receber a paz. E de fato, ao
proclamar o Evangelho, como diz a narrativa de Marcos, capítulo 16, verso 15 e verso 16, diz que nós devemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado é que será salvo. Então o Evangelho é uma mensagem que nós anunciamos a todos, porém aqueles que serão salvos não serão todos, apenas parte dessas pessoas que, segundo os desígnios eternos de Deus, Ele sabe muito bem, e essas pessoas serão eficazmente chamadas das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós pregamos o Evangelho a todos. É certo que alguns haverão de fechar as portas para nós, é certo que alguns nos receberão com antipatia, é certo que alguns serão irônicos, cínicos e deselegantes conosco. Mas no meio dessa tarefa, muitos ouvirão o Evangelho do Senhor Jesus, e Deus, na sua graça especial, haverá de converter esses corações. E nós não podemos sair na expectativa de que o nosso trabalho terá 100% de êxito, porque não haverá. Não haverá. Quantas e quantas oportunidades Deus já me concedeu para pregar o Evangelho, e fui maltratado, fui mal recebido. Mas quantas oportunidades Deus me deu, e que eu pude ver que no meio dessas rejeições, há muitas pessoas que ouvem o Evangelho, e sobre essas pessoas, a paz que está sendo anunciada repousa sobre elas. E pessoas são convencidas pelo Espírito Santo, e passam a seguir o Evangelho do Senhor Jesus, inúmeras vezes. E nós devemos ter a expectativa correta quanto à evangelização. E essa segunda advertência de Jesus nos instrui quanto a isso. Se eu tivesse o poder de salvar alguém, a primeira pessoa que eu salvaria seria o meu pai, que infelizmente eu não tenho meu pai ainda convertido ao Senhor Jesus. Infelizmente não tenho. E eu gostaria muito de ver o meu pai entrando pelas portas celestiais. E eu ainda tenho esperança de que isso possa acontecer. Mas eu sei que isso não depende de mim, depende do Senhor. O que depende de mim e o que depende de nós é pregar o Evangelho, e aqueles a quem Deus tem um plano de salvar, sobre esses, a paz que nós estamos anunciando com Deus, que a paz ela é um princípio de relacionamento, essa paz virá sobre essas pessoas. Então saiamos com a expectativa certa. E por fim, Jesus encerra dando aos discípulos uma terceira advertência. Verso 15, é que a evangelização ela precede o juízo. Nós estamos vivendo em dias em que o Evangelho está sendo anunciado também por causa de um juízo que é iminente, e que não é possível você desviar-se desse juízo que vem. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então o que nós anunciamos, porque o rei do reino está sendo revelado, o reino está próximo, que é o estabelecimento pleno e definitivo do governo de Deus sobre a terra. Esse juízo vem, e ele vem para separar aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. E a pregação do Evangelho, ela tem o poder de advertir essa geração quanto ao juízo que está chegando. Isso deve gerar temor nos corações, tanto daqueles que estão anunciando o Evangelho, quanto daqueles que estão recebendo o Evangelho. Jesus está voltando, e não há nada que possa impedir o retorno do Senhor Jesus. E quando Ele vier, não haverá mais tempo para invocar o seu nome. O tempo e a oportunidade para invocar o nome do Senhor Jesus, é esse tempo que o Senhor nos deu. E nesse tempo, o Senhor Jesus chamou a mim e chamou a você para pregarmos o Evangelho, pregarmos que está próximo o reino dos céus, porque o juízo, ele está para chegar, o rei está para chegar, e todos os sinais do nosso tempo, desde a ascensão de Jesus, apontam para o fato de que a qualquer momento Jesus estará voltando. Então Jesus, nesse texto, nos fala sobre as pessoas que Ele chama para a evangelização. Ele fala também sobre a oportunidade, a estratégia que Ele dá aos discípulos e também a nós sobre a evangelização. Ele dá também a instrução quanto à mensagem da evangelização.
Ele fala também sobre os sinais que acompanham essa mensagem. E ele encerra essa instrução dizendo algumas advertências aos discípulos quanto à tarefa da evangelização. Desapego às coisas materiais. Nem todos serão salvos quando proclamarmos o Evangelho. E o juízo precede. A evangelização precede o juízo. É isso que o Senhor nos instrui nessa manhã, para a tarefa que nós haveremos de fazer também nessa manhã. Vamos orar.